Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos fazer a leitura e interpretação do texto na página 141, onde nós podemos fazer uma leitura aí da notícia, que acompanha a manchete da primeira página de jornal, estudado no texto 1. O nome do texto é Ouro que Vem da Cidade de Deus. Esse texto está lá na primeira página do jornal, lá na página 132, esse pequeno texto aqui, e aqui é a manchete do jornal, a notícia principal desse jornal, desse período aí. Então vamos fazer a leitura desse texto e conhecer um pouco mais a história, essa notícia aí, essa notícia jornalística, Então vamos lá. Ouro que vem da Cidade de Deus. Rafaela Silva derrota a judoca da Mongólia e ganha a 8 quilômetros de sua casa a primeira medalha dourada no Brasil. O judô desencantou no terceiro dia de competição na Arena Carioca 1 e premiou uma lutadora em todos os sentidos. A carioca Rafaela Silva, de 24 anos, criada na Cidade de Deus e treinada no Instituto Reação, em Jacarepaguá. Chegou à final da categoria até 57 quilos e venceu Sumia Dorjisuren, da Mongólia, por Vazari, denominação para o golpe quase perfeito na modalidade. Foi a primeira medalha de ouro do Brasil na Olimpíada do Rio. Considerada por especialistas a mais talentosa judoca nacional, Rafaela superou o trauma de Londres 2012, de onde saiu sem lugar no pódio, e lembrou a origem e os riscos da adolescência em meio à violência que o judô a ajudou a evitar. Hoje, Vitor Penalber e Mariana Silva sobem ao tatame. Então nós temos aí, essa notícia é do jornal O Globo, Rio de Janeiro, 9 de agosto de 2016, primeira página desse jornal. Bom, tantas palavras. Aqui está pedindo então para que vocês releiam o início do texto, em que aparece a palavra desencantou. Então vocês vão fazer a leitura lá e vão já responder as atividades aí, Qual o significado de desencantou no texto? Vocês podem procurar no dicionário o significado de desencantou para vocês entenderem melhor o sentido, Quando ela fala, o judô desencantou do terceiro dia de competição na Arena Carioca. Então, esse desencantou, qual o significado disso, Consulte no dicionário o significado de desencantar, desencantou e desencantar. Crie uma frase usando a palavra com um significado diferente do que ela tem no texto. Então, vocês vão procurar o significado da palavra desencantou e desencantar e depois vai fazer uma frase, usando essas palavras aí, dando um significado diferente do que ela tem no texto, ok? E nas páginas seguintes, nós temos aí o diálogo, das atividades da página 142, um pouco de conversa, para que a gente possa compreender o texto. Converse com os colegas. Letra A. Que acontecimento é relatado na notícia? Onde e quando aconteceu o fato noticiado? Então, onde é o local? Quando é a data? Em que época que aconteceu? Como aconteceu e por que aconteceu? Como aconteceu e por que aconteceu esse fato? Porque esse é um acontecimento para ser publicado em jornal. Então, vamos pensar um pouquinho e saber por que esse foi um acontecimento
que foi publicado no jornal. E assim por diante, vocês vão então fazendo a compreensão das outras atividades. Fique sabendo, a notícia é um texto jornalístico que relata um fato atual de interesse público. A notícia é composta de título, subtítulo, linha fina, que é o texto em destaque logo abaixo do título, que traz mais detalhes sobre o assunto. Tem o LIDE, que são as linhas iniciais, em que se informa o que aconteceu, quando, onde, como, porquê. Então aqui nós temos basicamente a informação das perguntas que tem lá em cima. O que, quando, onde, como e porquê. E nós temos também o desenvolvimento do texto. Em geral, a notícia é acompanhada de foto, que ilustra o texto ou acrescenta informações a ele. Junto da foto há uma legenda que explica essa foto. Então, relendo o título na notícia na página 141, é possível saber o assunto da notícia só com a leitura do título? Vocês acham que a gente pode já ter uma informação da notícia só pelo título aqui? Será que é possível? Então, como eu disse para vocês aqui, então, em uma notícia é composta de título, nós temos o título, a manchete, e tem o subtítulo. Subtítulo, que é a linha mais fina, um texto em destaque, logo abaixo, um texto logo abaixo, tá vendo? Rafaela Silva derrota a judoca da Mongólia e ganha 8 quilômetros e ganha a 8 quilômetros de sua casa a primeira medalha dourada do Brasil. Então esse é o subtítulo. Aqui nós temos o título, a manchete e aqui o subtítulo. E depois então nós temos então nessas explicações aí, nessa leitura, falando colocando para a gente aí as seguintes questões, o que aconteceu, qual foi o fato aí que levou a essa notícia, quando que aconteceu essa notícia, onde, ou seja, o lugar que aconteceu essa notícia, como foi que aconteceu e por que aconteceu, tá certo? Então aí na questão número 2, vocês vão reler o título da notícia na página 141 e responder essas questões aí também. Reler também o subtítulo, como eu expliquei para vocês lá na página anterior, onde fica o subtítulo, da notícia. E procure quais informações dos subtítulos não estão no título, Quais informações do subtítulo não estão no título. E na página 143, reler essa frase do texto. O judô premiou uma lutadora em todos os sentidos. Por que Rafaela é uma lutadora em todos os sentidos? Observe, então, que essa frase, ela está entre aspas aí, que é uma parte da notícia, e se a gente vai analisar, o judô premiou uma lutadora em todos os sentidos, Por que em todos os sentidos? E aí você lê a notícia por inteiro para você entender por que ela foi premiada em todos os sentidos. Ela não era só lutadora de judô? Então por que ela foi premiada em todos os sentidos, De olho na linguagem. Leia um depoimento do treinador de Rafaela, dado ao mesmo jornal. Então isso aqui é um depoimento do treinador de Rafaela. O que ele diz? Eu sabia que ela tinha muito futuro no esporte. Só precisava lapidar. Mas a coisa mais importante era lapidar a pessoa para o esporte e para a vida. Diz para em seguida relembrar a infância da campeã na realidade bruta da cidade de Deus. Ela tinha uma agressividade. A bola é minha,
ninguém chuta. A pipa é minha. Essa agressividade eu vi desde o início que era muito importante se fosse canalizada para o judô. Então, de acordo com esse depoimento aí do treinador de Rafaela, assinale o significado que a palavra lapidar tem no texto. Então, o significado da palavra lapidar aqui no texto, né? Nós temos aqui a palavra lapidar, ó, aqui em cima aqui. O significado, então, nesse texto aí é polir pedras preciosas, aperfeiçoar, aprimorar, dar educação. Então, essa palavra lapidar aí tem qual sentido? Marque um X aí, né? Na questão que vocês achar que a palavra lapidar tem significado aí no texto, tá? Na letra B, o treinador diz que era necessário lapidar Rafaela para o esporte e para a vida. Qual a diferença entre lapidar para o esporte e lapidar para a vida? Então, vocês podem estar aí respondendo. Façam a reflexão, né, do sentido dessa frase aí, de lapidar para o esporte e lapidar para a vida. Na questão número 6, observe a foto que acompanha o depoimento do treinador e leia a legenda. Então, vamos observar a foto aqui, ó, tá? E ler a legenda. Então, na legenda nós temos a foto aqui, né? Nós temos a foto e a legenda diz o seguinte: parceria de sucesso. Rafaela Silva e o professor Geraldo Bernardes. A agressividade da menina foi levada ao judô. Então, aí nós temos a pergunta. Na legenda, a palavra menina se refere a Rafaela da foto ou a Rafaela do passado? De qual Rafaela a palavra menina, né? Ó, a palavra menina está se referindo a Rafaela da foto ou a Rafaela do passado? Pense um pouquinho aí, reflita para vocês então responder, tá? Educação em valores, convivência e respeito. Em entrevista para o jornal, Rafaela Silva declarou: eu não sei o que seria da minha vida se eu não conhecesse o esporte. A prática de esporte pode incentivar o convívio respeitoso entre as pessoas. De que modo? Então, aqui tem uma pergunta, né? A prática de esporte pode incentivar o convívio respeitoso entre as pessoas? De que modo? Então, vocês vão responder também essa questão aí. E hoje, né, quinta-feira, nós temos aí aula de educação física, né? Então, daqui um pouquinho vocês terão aula de educação física também, tá? Então, bons estudos aí e até breve.